João, o ano de 2025 começou agitado, né? Uma forte valorização do real ou queda do dólar, né? Quais são os principais fatores que explicam isso? Olha, Carol, eu acho que tem um pouco de um cenário global, né, em que a gente viu o dólar, né, que vinha numa tendência de fortalecimento global desde meados de setembro, ele cedeu um pouquinho. Né? Eu acho que um pouco assim, aquela coisa de expectativa versus realidade, todo mundo se antecipando ao governo Trump, de repente tem um certo esgotamento desse trade, voltou um pouquinho, não foi muita coisa, mas eu acho que abriu espaço para um trade carry play, né, quer dizer, quando os investidores vão buscar retornos mais elevados e, claro, a taxa de juros no Brasil está interessante, o real já tinha depreciado muito também. Agora, é importante notar que essa apreciação do real ela não teve um fundamento fiscal, né? As notícias fiscais não foram no sentido de uma hora ajuste, nem nada disso, que foi o grande tema que motivou a grande depreciação do ano passado, né? E também não foi lastreada em fluxo, não, que a gente viu os fluxos tanto de balança comercial quanto financeiros ainda negativos no mês de janeiro. Né? Então foi basicamente, acho que um play de derivativos, né? Basicamente isso. Perfeito, muita informação aí. Esse ano já começou agitado, acho que dá pra gente. Acho não, né? Tenho certeza absoluta que esse episódio vai ser muito interessante para aquele investidor global que quer entender esse movimento do dólar, né? Quais são as políticas monetárias, os ciclos econômicos, tanto nos Estados Unidos, né, a principal economia do mundo, e aqui no Brasil, os impactos nos investimentos. Então fique aqui e acompanhe esse episódio. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, um programa que conecta vocês aos investimentos internacionais. Esse episódio vai ser muito interessante, João Escondido já começou dando spoiler aqui, a gente vai falar sobre o panorama macro global, né, e seus impactos, tem muita coisa acontecendo, a gente está há um mês já, a gente está começando fevereiro, né, e muita coisa aconteceu aí, no mercado global, Brasil, então eu estou aqui, vou apresentar todo mundo, tá, já são figurinhas carimbadas, todo mundo já veio aqui, né, separadamente, mas eu fiz questão de aproveitar, o Arthur Mota fica em Miami, tá aqui, e aí juntar essa equipe maravilhosa aqui de economistas que a gente tem no banco de Portfolio Solutions. Então, João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfolio Solutions, muito bem-vindo, João. Obrigado, Carol. Sempre muito bom ter você aqui. Arthur Mota, estrategista macro global que fica em Miami. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. E Álvaro Fração, estrategista Brasil, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui, Álvaro. Obrigado. Obrigada aí pela parceria de vocês. Acho que vai ser um episódio muito interessante para o investidor global que quer entender. A gente vai falar aqui de política macroeconômica global, mas também vamos falar de Brasil, né? O que está acontecendo, como o João já disse, a gente já começou a falar do movimento do câmbio, né? Mas, João, eu vou pegar assim, a sua primeira resposta, né? Que você falou de Trump. Né, o Trump está aparecendo aqui nesse primeiro 22 dias aí de mandato, né, mais ou menos, acho que não tem 30 dias, mais moderado do que se esperava, né, e já aplicou algumas medidas. Então, o que você destaca de principal aí para os nossos ouvintes? Olha, o Trump começou com uma agenda forte, né, no sentido de combate à imigração ilegal, né, e fazendo muitos headlines nisso aí, né, algo muito vistoso. A gente viu também muitas medidas no sentido de desregulação, sobretudo o mercado energético, né, são coisas importantes. Tem tido muito barulho, né, na parte também de enfim, reforma do Estado, né, o DOD, né, essa coisa toda. Mas acho que o mercado talvez tivesse um certo receio de que ele logo no primeiro dia decretasse uma emergência econômica nacional e colocasse tarifas, né, sobre todos os países do mundo. Havia alguns players com esse tipo de expectativa. Isso não aconteceu. Né? Embora depois a gente tenha visto já, né, final de janeiro, início de fevereiro, essa agenda de tarifas vindo, ameaças primeiro ao Canadá e México, né? E China. O que a gente viu até agora é que ele postergou sobre Canadá e México, colocou sobre a China, nesse primeiro momento ainda com um argumento que não é um argumento propriamente econômico, é um argumento de fronteiras, de imigração, da questão do fentanil, que é uma crise de saúde pública americana, né, com drogas. Então, o argumento principal para essas tarifas que ele ameaçou sobre México, China e Canadá e postergou e colocou sobre a China foi esse. Tá? Mas a gente já viu agora mais recentemente também aço, enfim, alumínio, então retomando uma agenda que ele fez no primeiro mandato, mas ele colocou também isso para entrar em vigor a partir de meados de março. Então não é tão imediato. Parece que a aposta do mercado me parece ser uma de que
olha, vai ter muito barulho, mas talvez o final disso seja menos dramático, né? Tem espaço para negociar, tem espaço para ter exceções, como a gente viu no primeiro mandato Trump sobre aço, alumínio, acabou tendo exceções importantes, né? O próprio Brasil foi beneficiado por uma cota. Então, acho que é um pouco essa a posição do mercado. Vamos esperar para ver, né? Acho que ninguém está colocando todas as fichas nessa história de que vai ter uma agenda. Agora, eu só tomaria cuidado porque o Trump ele encomendou a diversos dos seus ministérios uma série de estudos, tá, sobre temas importantes do tipo como é que a segurança nacional está sendo ameaçada em certos aspectos pelo comércio internacional, pelo fato de que os Estados Unidos já não fabrica certos componentes, né? Como é que estão as relações comerciais, se há desequilíbrio, se há manipulação de moedas, se há, enfim, descumprimento de regras, enfim, de acordos comerciais, uma série de questões. E as razões do desequilíbrio comercial americano, que é muito grande, né? Então, a partir de abril, que é a data que ele deu para esses ministérios entregarem esses relatórios, ele vai ter, na verdade, vamos dizer assim, um arsenal muito mais amplo para travar uma disputa tarifária. É claro que ele é transacional, muitas vezes ele quer obter uma vantagem, mas assim, acho que vão ter muitas disputas, muito ruído ainda, e acho que vai ter ainda um pouco mais, talvez, do que o mercado está assumindo agora, né? Eu preciso ter cautela, separar aí o ruído e do que de fato vai ser, né? E observar isso. Exatamente. Não, perfeito. E aí, até hoje, vou aproveitar aqui, né? Vamos falar também de política monetária aí para vocês dois, dos Estados Unidos. Saiu hoje o CPI, né? Arthur, um pouquinho acima do que o consenso de mercado. Fala um pouco sobre isso e aí a gente pensar assim né? Vamos falar sobre política monetária nos Estados Unidos, né? E a nossa expectativa de juros americana. Tá bom. Acho que até pegando, né, o gancho do João, essa discussão tarifária, ela deságua em última instância na discussão de inflação, né? O mercado está tateando, obviamente tem problemas também econômicos adjacentes a uma política tarifária mais agressiva, mas a inflação de curto prazo é o tema central. O número que saiu agora, né, do mês de janeiro, ele ainda não tem nenhuma relação com tarifas, porque elas, de fato, não de certa forma, não estão sendo executadas, tá? A gente viu uma aceleração bem expressiva no mês de janeiro, né, 0,50, 0,47, na segunda casa decimal, acima do que a gente estava projetando, acima do que o consenso projetava, e com uma característica parecida com o que foi janeiro do ano passado também, tá? O mês de janeiro está sendo diferente desde a saída da pandemia, está tendo um processo de repasse e reajuste de preço no início do ano um pouco diferente em termos sazonais do que era no passado, antes da pandemia. E isso tem mudado, principalmente dentro do componente de serviços, a forma como está se formando a inflação no início do ano. A inflação está sendo mais pressionada em todo o início do ano, não só janeiro, mas durante todo o primeiro trimestre. Isso tem gerado a maior possibilidade de surpresas nesse período. De novo, o dado de hoje, janeiro, é um caso dessas surpresas. Ainda assim, a inflação ela veio piorando, né? Quando a gente olha o CPI, até mesmo o PCE, que é um outro dado de inflação talvez em menor magnitude, mas ela veio dando uma pioradinha desde o final do ano passado, durante o quarto trimestre. Né? Alguns componentes de serviços, que é onde a inflação é mais sticky, é mais difícil de combater, e é onde a política monetária tenta ser mais atuante, né? Deprimindo a demanda. Mas a história desse ano ela vai ser um pouco diferente. Enquanto no ano passado a inflação de bens ajudou muito a inflação a desacelerar, né? A gente viu durante uma boa parcela do ano uma deflação no mercado do núcleo de bens americanos. Esse ano a gente não pode contar com essa deflação. Na verdade, né, se as tarifas forem impostas, né, como está se desenhando, vai ser exatamente o contrário. A gente vai ter uma aceleração expressiva. Isso joga muito peso do combate à inflação ou da desaceleração da inflação no componente de serviços, que de certa forma é a segunda parte aí dessa história de pressão inflacionária dos últimos 4 anos. E no caso de hoje, essa inflação de serviços acelerou bastante em relação a dezembro e de forma até relativamente disseminada. Não foi só o componente do setor imobiliário, né, de aluguéis, acelerou também em relação a dezembro. A gente viu o que a gente chama de supernúcleo da inflação. Você pega todo o setor de serviços, tira o setor imobiliário, fica aquela coisa que é um pouco mais ligado à demanda doméstica, principalmente ao mercado de trabalho, né, dinâmica de salários. A gente viu uma aceleração bastante expressiva também no dia de hoje, mesmo limpando alguns ruídos que são mais ligados a serviços de transporte, né, então passagens aéreas, que é um item volátil. Mesmo tirando isso, a gente viu uma inflação relativamente alta. Esse é um dado que chega na mesa do Banco Central, do Fed, e volta a ligar uma luz amarela de que o cenário de inflação ele demanda mais atenção
do que foi, por exemplo, uma parcela do segundo semestre do ano passado, né? Lembrando que o Fed começou a cortar, né, fez um processo de recalibragem da política monetária no final do ano passado, 3 cortes de juros, abaixou os juros em 100 pontos base. Agora, em janeiro, fez a sua primeira pausa. Isso é um dado que chega na mesa e confirma esse bias de que ele precisa, daqui para frente, ser mais cauteloso. A política monetária já está mais próxima do que a gente considera um patamar neutro e os próximos passos eles podem ter danos, né, caso sejam tomados de maneira precipitada. O dado chega hoje e confirma esse viés. A gente espera que os dados do primeiro trimestre inteiro, inclusive o último, né, de março, divulgado no meio de abril, continuem dando esse viés. E esse Banco Central, que, de novo, olha para a economia, né, a gente já discutiu em outros Offshore Connections, é uma economia que está bem, está crescendo acima do potencial, o mercado de trabalho está saudável, 4% de desemprego. O Banco Central olha o cenário, não vê razão para cortar juros e ajustou a sua comunicação. A gente teve até o Powell ontem no Senado, basicamente falando que o Banco Central não está com pressa, justamente porque o cenário inflacionário está bem influído. Até o número de inflação para o final do ano é um número desafiador, porque depende muito das tarifas que o João estava comentando, da penetração das tarifas na economia, e essa é uma questão até que o mercado vai ter que discutir um pouco mais à frente, não basta só saber o nível das tarifas e a sua duração e em quais países, tem que conseguir também estimar qual que vai ser o repasse efetivamente dessas tarifas a preço doméstico. E você olha os estudos, o histórico, você tem uma capilaridade de repasses quase que infinita, você tem desde 20% até 80%, a depender do tipo de choque que você está olhando. Então, é um cenário bastante aberto de inflação, o Banco Central de certa forma, ele tem que ser um agente mais sóbrio no meio desse caminho, parou de cortar juros, a nossa visão vai ficar parada até o final do ano. Se tiver espaço, vai cortar somente em dezembro, olhando muito mais para a discussão de 2026, tentando limpar algum choque temporário de tarifas, né, de deslocamento de nível de preço. Isso até é um gancho aqui para quem quer investir em renda fixa global, né? Ainda há oportunidade, né? Ainda tem boas taxas, bons yields aí no mercado e está muito interessante também para o investidor, né? Perfeito. As taxas elas continuam refletindo esse cenário de juros alto por mais tempo, né? O mercado veio corrigindo os cortes de juros na curva, hoje até se aproximando do nosso cenário base de um corte. E para padrões históricos, né, todo esse mercado, tanto, né, o soberano, de certa forma, mas também o mercado corporativo, com níveis de taxas nominais, né, que de certa forma, pagam o investidor para esperar no meio dessa incerteza sobre o cenário de tarifas, crescimento fiscal, inflação. E aí, até agora, né, pegando esse gancho, nós falamos de Trump, política monetária nos Estados Unidos e agora no Brasil, Álvaro, a gente está numa situação aqui diferente, né, de momento econômico, de política monetária, os juros aqui estão subindo, então ajuda que o nosso investidor global, né, a contextualizar isso e esses impactos também para... Assim, eu acho que no Brasil a gente está vivendo os efeitos do nosso excepcionalismo fiscal, para fazer a brincadeira com que o pessoal ele não é americano, da produtividade, mas são os efeitos da expansão fiscal de 2, 3 anos, né, de gastos gerando um déficit, né, nas contas públicas muito acima do desejável. O governo nos últimos anos tentando ancorar as expectativas com o arcabouço fiscal, outros tipos de narrativas, e não tem obtido sucesso, essa é a grande verdade. E 2 anos depois desse novo governo, a gente volta num cenário de expectativas de inflação retomando máximas históricas, né, num ambiente de uma curva de juros super aberta, com uma desconfiança generalizada sobre a capacidade e desejo desse governo querer, de fato, entregar um pragmatismo na política fiscal, né? Então, acho que nos últimos 2 anos o mercado aqui no Brasil realmente cansou de dar o voto de confiança, né, e se frustrou muito também na marcação a mercado mesmo, né, falando ali dos efeitos financeiros, né, muita gente perdeu dinheiro apostando no pragmatismo brasileiro, que não veio. Agora a gente se encontra num ambiente, portanto, de desancoragem completa. Expectativas de inflação, expectativas de trajetória de dívida PIB voltaram ao patamar que era pré-anúncio do arcabouço fiscal, segundo o relatório Focus. A taxa Selic pode alcançar 15% ou mais esse ano, a depender
ali da política do Galípolo, mas acho que o principal ponto no início desse ano, no cenário macroeconômico brasileiro, é a atividade econômica, né? Assim, a desaceleração, ela aparentemente está acontecendo. Alguns dados pontualmente já foram apresentados. Por exemplo, na indústria, em novembro e dezembro, a gente teve desaceleração pelo dado da PIM. Em serviços, a gente teve uma queda em novembro, que foi revista para baixo, ou seja, uma queda ainda mais forte em novembro, com uma queda com uma queda em dezembro e com um resultado bem acima do que era esperado pelo mercado, né, com consequente desaceleração no mercado de trabalho em alguma medida. Né, a gente vê, por exemplo, no CAGED, dados de empregos formais, a destruição líquida em dezembro foi a menor desde dezembro de 2015. Já temos 2 meses consecutivos de queda na demissão voluntária, que é é um tipo de proxy aí de folha de mercado de trabalho. Então, assim, aparentemente, alguns sinais já começam a dar alguma esperança que, de fato, a política monetária finalmente está fazendo o seu efeito contracionista, né? Que a grande verdade é que, dado a expansão fiscal, a política monetária não conseguia contrair nada, né? A gente teve um PIB de 2,9 em 2022, 3,5 em 2023, deve ter em torno de 3,5 em 2024. O Brasil não teve um choque de produtividade. Nosso PIB potencial continua algo em torno de 1,8. Então, agora a gente precisa ver de fato a política monetária fazer o seu efeito na atividade econômica. Aparentemente, isso está acontecendo nos primeiros indicadores. Claro que falta mais confiança para entender se haverá uma desaceleração mais forte ou mais fraca. E o segundo motivo, ou a segunda derivada dessa pergunta, é sobre como o governo reagirá a uma desaceleração econômica num ano pré-eleitoral, num ano onde as pesquisas de popularidade do governo não apresentam bons resultados. E será que o governo vai olhar passivamente o aumento da taxa de desemprego, né? Uma piora do mercado de crédito? Acho que essa é uma dúvida que todo mundo ainda tem aqui no cenário brasileiro. E por isso, mesmo com essa apreciação do câmbio que a gente comentou no início, a gente vê a curva de juros ainda bastante premiada aqui no mercado brasileiro. E aí, vou pegar esse gancho aqui, vou jogar essa pergunta aqui pro João, né? A curva de juros está premiada, a Selic a gente tem previsão aí de subir ainda, né? Mas duas subidas, né? Que tem A gente tem uma alta de 100 pontos base em março, porque o Banco Central já tinha anunciado isso em dezembro, e a gente aqui no BTG tem mais 2 altas de 50, uma em maio e outra em junho. Agora, é claro que se nos próximos meses os dados de atividade econômica continuarem apresentando uma desaceleração contundente, né, da atividade, sem o governo reagir, pode abrir espaço talvez para um ciclo um pouco menor, talvez mais uma alta em maio possa ser suficiente. Tá, ótimo. E aí, mas a direção, né, da taxa Selic é de subida, nos Estados Unidos está se mantendo esse diferencial da taxa de juros, né? Brasil e Estados Unidos, ela diminuiu um pouco, né? E aí, João, a minha pergunta para você é como é que isso impacta, né, no dólar aí, no câmbio para aquele investidor, né? Vai começar a ter, você acha que vai começar a vir mais fluxo de investimentos aqui para o Brasil, apesar de todo esse contexto aqui, né, que o Álvaro bem mencionou aqui, de alguns fatores que são ainda incertos, né? E aí a gente pensando também no dólar global. Então, há um fluxo para isso? Qual é a sua visão, né, em relação a isso? Até porque o Trump também está entrando, a gente espera volatilidade, mas os fundamentos econômicos lá estão mais sólidos, né, nos Estados Unidos. Exatamente. Olha, na verdade, assim, até o diferencial, né, de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, ele vem se ampliando. Porque, enfim, como o Álvaro comentou, o Banco Central está subindo os juros, né, com vontade, deve continuar ainda, né, nessa alta de juros, e o Fed está ali parado. Ele vinha caindo, né, até dezembro, e agora ele está parado. O nosso entendimento é que a tendência é que ele fique, né, nesse compasso de espera ainda por bastante tempo, até mais ou menos o final do ano, que a gente aí espera que talvez ele possa retomar um ciclo de queda. Então, existe uma divergência, né, entre taxa de juros americana e brasileira, coloca um carrego positivo, né? Isso acho que ajuda sem dúvida, né? Mas como real, acho que tem ajudado nesse curto prazo, nesse início de ano, quando você tem um ambiente de carrego, né? Nem sempre se tem isso.
Tá? Então, a gente tem que observar se o ambiente ainda é favorável a carrego e tudo mais. Eu acho que, num certo sentido, talvez um certo exagero, né, do real já tenha sido corrigido. A gente já está vendo níveis de câmbio que são compatíveis com fundamentos externos, com outros pares globais. Né? Então, talvez assim, o grosso da gordura, vamos dizer assim, talvez já tenha ficado um pouco para trás. Então, se vai andar um pouco mais ou não, depende muito de fundamentos. Eu acho que dessa questão, a gente de riscos aqui no Brasil, a agenda fiscal, a gente vai ter ali o projeto, né, de redução do imposto de renda, né, é um ponto importante que deixou o ano passado o mercado um pouco mais nervoso. Isso vai ser tratado, obviamente, esse ano, então temos que entender como é que é o avanço disso, se realmente, né, vai ter o avanço da compensação, como está sendo sinalizado e prometido. Né? Então são temas aí que vão ser importantes. E, obviamente, nos Estados Unidos ainda tem essa questão, acho que assim, será que realmente a agenda de tarifa vai ser mais o governo Trump ladrando mais do que mordendo, ou, na verdade, uma hora isso realmente vai bater? Hoje o mercado está olhando mais isso. Ameaça, mas no final deixa para o mês seguinte, a hora que chegar no mês seguinte vai ter uma outra renegociação, depois você faz, enfim, para o aço algumas exceções. Acho que o mercado está nessa atuada, mas é algo que, mais uma vez, acho que essa história ainda não está contada. Acho que a gente tem, principalmente como eu falei, a partir de abril vai ficar mais interessante, porque aí vai ter já um aparato legal, né, que é diferente, é uma justificativa mais econômica, não é mais uma discussão de fronteira, né, não é uma questão de imigração, de opioides, né, já passa a ser uma discussão mais sobre práticas comerciais, déficit comercial, desequilíbrio nas relações comerciais. Fica muito mais esse ângulo, e aí vai ficar, acho que, mais tumultuado isso aí. Então ainda temos, acho que, muita água para rolar nesse sentido. Né? E como eu falei, não teve ainda uma resposta de fluxo para o Brasil. É óbvio que aqui a formação da taxa de câmbio no Brasil ela é muito mais via derivativo do que pelo spot, né, pelo câmbio, né, efetivo. Né? Isso costuma ser assim, a liquidez no Brasil, nos mercados financeiros, tanto os juros quanto o câmbio, ela está muito mais nos derivativos. Né? Então, até certo ponto é natural, mas vale a pena chamar a atenção que não teve esse lastro de entrada de capital. Na verdade, continua tendo saída. Dezembro foi uma saída excepcionalmente forte, e a gente viu o Banco Central entrando com leilões volumosos de venda de reservas, né? Em janeiro já não, mas a gente, de qualquer forma, viu um fluxo ainda negativo. Então, isso é um ponto de alerta do ponto de vista de dinâmica cambial também. Eu acho que é importante também a gente falar sobre China. Arthur, também fica à vontade aí pra gente. Eu acho que é importante, né? Ele foi o único ali que não voltou para trás, né? Nesse primeiro momento aqui, o Trump, né? Não voltou para trás, não foi tão moderado assim como, né, foi com o Canadá e com o México. Eu acho que é importante também falar sobre esse ponto, né? E como isso impacta aí mundialmente. Isso. Bom, eu vou começar aqui, depois o Arthur pode complementar, né? De fato, assim, o Trump ele colocou os 10% de tarifa sobre China, né? Não foi no primeiríssimo momento, muita gente já falou, já esperava que já tivesse colocado e já teria como ter colocado, não colocou no primeiro momento, mas colocou agora. É interessante você ver que tem uma assimetria, né, na relação Estados Unidos, Canadá e México versus China, né? A gente, logo que teve o anúncio da tarifa pelo Trump, a gente viu um esforço diplomático, uma conversa presidente a presidente ou presidente a primeiro-ministro com esses países, né, México e Canadá, com o Trump para, enfim, negociar uma trégua, né, que por enquanto é de 30 dias. Com a China não houve essa conversa. Né? Existe uma expectativa de que ela aconteça e de que talvez possa ter uma trégua também com a China, mas por enquanto não teve. Então, isso acho que mostra um pouco de uma dinâmica que é mais distanciada. Né? O canal de comunicação não é tão fluido quanto desses parceiros mais imediatos. E acho que a percepção, de qualquer forma, nos Estados Unidos sobre China é diferenciada em relação a outros parceiros comerciais. Né? A China ela é vista como uma ameaça, de fato. Ela é um país que, assim, a gente falou muito de excepcionalismo americano, né? Esse crescimento excepcional que tem havido nos Estados Unidos, mas a China tem um outro excepcionalismo, que é o da manufatura. A China, de fato, né, desde os anos 2000, ela está se tornando o grande motor manufatureiro do mundo.
né? E a estimativa é de que ela chegue a 2030 com quase 50% da produção manufatureira global. Isso é visto como muito preocupante do ponto de vista americano. Então, ali o tratamento é diferente. É claro que existe espaço para negociação. A gente viu no primeiro governo Trump que houve negociação e houve uma certa flexibilização de tarifa, mas, enfim, não houve uma flexibilização generalizada, né? Ali começou-se uma política tarifária contra a China que nem o governo Biden não desfez, né? E a tendência é que isso continue com uma relação um pouco mais belicosa, tá? Agora, negociação haverá, a própria China ela anunciou uma retaliação, mas é uma retaliação muito moderada, né? O que, por enquanto, mostra, na verdade, um desejo de negociar, sim, uma certa abertura para isso. Então, a gente vai ver essas idas e vindas. Mas, mais uma vez, isso aí não é um capítulo só, né? Esse primeiro argumento, por enquanto, inclusive para as tarifas da China, tem a ver com a questão de drogas, com fentanil. Esse foi o argumento. Ainda teremos uma discussão sobre desequilíbrio comercial. A China é o país que tem o maior superávit, o maior déficit comercial americano bilateral é contra a China. Claramente vai estar numa discussão mais à frente. Tem uma discussão sobre, enfim, se as práticas comerciais da China, se elas são de mercado ou não, né? Ou se tem subsídios, dumping, isso é uma discussão que os Estados Unidos vai ter. Tem uma discussão sobre, será que certos itens fundamentais para a defesa americana, será que eles são todos produzidos, né, nos Estados Unidos, ou você está dependente completamente de importações de um país que não necessariamente é super alinhado e amigável? Então, são todos temas que ainda vão voltar para a mesa, né? Então, temos que tomar cuidado. Tem espaço para negociação, sim, mas isso não vai ser uma coisa assim. Acho que não vai chegar um dia que a gente falar agora, não vai ter mais nada, né? Acho que isso aí são idas e vindas. Acho que só pegando esse gancho, obviamente, durante a campanha o Trump foi muito mais vocal, né? Mas ele sugeriu volumes maiores de tarifa para a China. Ele chegou a falar de 60% de tarifas focado na questão comercial, né? Como o João comentou, esses 10% é muito mais de segurança de fronteira, né? Segurança nacional, e já teve retaliação, o que mostra que existe uma assimetria, né? E até a teoria dos jogos por parte de negociação tarifária ela é diferente, né? Quando você tem essa retaliação, e que sugere que as próximas medidas também podem vir acompanhadas de mais retaliação. E acho que a retaliação talvez dos riscos, é um dos maiores para a perpetuação da inflação. Então, normalmente quando você tem uma guerra tarifária, se essa guerra é de um jogo só, de uma sessão só, você desloca o nível de preço uma vez, gera os impactos econômicos naquele momento, né? Tem um rearranjo de cadeias produtivas, um rearranjo da inflação de curto prazo, mas, né, de certa forma, no ano seguinte, principalmente, já tem uma absorção melhor. Se você fica numa sequência de retaliação, você fica gerando choques constantes, né? E aí o dano pode ser um pouco maior. Por isso que esse comportamento da China, embora muito mais brando, né, só a título de grandes números, esses 10% que os Estados Unidos colocou chegam ali a 450 bi. O que a China colocou, né, de retaliação também mais target, né, e com tarifas diferentes, é próximo de 20, é menos de 50 bi. Então, o volume de retaliação foi muito mais brando, o que sugere que existe espaço para conversação, uma conversação que está sendo adiada, mas ainda assim uma conversação. Talvez lá na frente, quando for mais focado nesse comércio bilateral, e é uma história um pouco mais antiga entre Estados Unidos e China, vai ser um processo um pouco mais doloroso, de certa forma, de criar esse consenso e dessa negociação. E tem um terceiro ponto, né, que muito se discute, essa pauta tarifária, né, no final do dia, ela tem um quê também de arrecadação nos Estados Unidos. O Trump ele tem várias agendas, né, dentre elas tentar, de alguma forma, controlar um pouco a dinâmica fiscal americana, mas especialmente dentro dessa tentativa de controle, ele tem uma pauta que tem impacto fiscal relevante, que é a queda de imposto corporativo. Parte de financiamento disso seria tarifas, né? E aí tem a discussão de se for com foco fiscal, dificulta a negociação, né? Ou pelo menos você não volta ao estágio inicial das tarifas antes de implementar. Então, você tem aí um leque de possibilidades de implementação, de novo, seja países, seja setores, seja a razão das tarifas, que é o que a gente vai meio que aprender ao longo desse ano, qual que vai ser o foco, o que ele vai falar e implementar, e o que ele está falando para iniciar um processo de negociação. Aguardar para ver, esse ano vai ser agitado, né? E aí, o Álvaro, eu queria passar para você, né, para a gente finalizar, e depois vou pedir as considerações finais de vocês, mas quais são os principais impactos que você vê no Brasil para essa agenda Trump? Né, pensando aqui vamos falar aí no curto prazo, aí, esse ano, 2026.
Bom, eu acho que as primeiras já começaram, né? Que foi essa implementação de tarifas sobre o aço e o alumínio, né, que tem um peso, principalmente o aço, né, um peso importante dentro da nossa balança comercial. Assim, o que é curioso, assim, pelo menos para a dinâmica de preço, é que acho que esse ambiente todo mais adverso, né, da política externa americana, essa parte tarifária, pelo menos não foi sentida aqui no Brasil, em termos como se fosse um momento de risco geopolítico, ou risco comercial, qualquer coisa do tipo. O câmbio, né, como a gente estava falando no início, continua num ambiente bastante apreciado, e nos dias que foram anunciados as tarifas para Canadá, México, China, e depois também no dia do anúncio da tarifa para o aço, sim, o real pouco reagiu, os preços no Brasil pouco reagiram. Então talvez seja até uma certa mensagem de que ainda os efeitos podem ser incipientes, dado que o Brasil não é, acho que um dos principais pontos focais desse debate do Trump. Claro que o Brasil ele tributa muito mais o produto americano do que o americano produto brasileiro, né? Assim, até já saiu relatório sobre esse tema, mostrando que o Brasil é um dos países que mais se destaca nessa disparidade de reciprocidade tributária, né? Então isso pode ser usado talvez como algum exemplo, né, de país que deveria ter alguma medida ali para trazer um pouco mais próximos dessa linha, mas acho que num primeiro momento o Brasil aparentemente não está muito preocupado com essa política, mas é claro, assim, a gente tem que continuar atento, não tem acho que uma outra posição, senão atenção dado o que está acontecendo lá fora. Agora, como o próprio João e o Arthur comentaram, acho que a própria maneira como o Trump iniciou essa agenda, muito mais como um instrumento de barganha, eu acho que também dá ali alguma possibilidade de existir uma negociação e não apenas reagir a um efeito ex ante, né? Ou seja, você tarifa, não importa o que aconteça, eu vou tarifar, e assim será. Aparentemente não é essa a política do Trump, independente do país que ele escolha. Perfeito. Bom, vou deixar aqui para vocês têm considerações finais. João, vou puxar com você. O que você diria para o investidor global depois de todo esse contexto que a gente colocou aqui? O que você falaria para ele, né, os principais pontos de atenção e que a gente está olhando, né, a gente já viu que a gente está aqui, vamos observar, vai ter volatilidade, mas olhando lá para fora, Estados Unidos, né, a gente está muito construtivo. Sim. Olha, acho que essa mensagem, quer dizer, algo que a gente já vem conversando bastante, né, nos programas, enfim, a economia americana ela tem apresentado uma dinâmica muito importante de crescimento, de ganho de produtividade, né? E isso, claro, gera oportunidade de investimento, né? Assim como a gente comentou também, é uma economia que tem apresentado taxas de juros interessantes também, muito mais interessantes do que durante toda a década passada, por exemplo, o início, né, da Covid e tudo mais. Então, assim, são oportunidades interessantes de investimento. É claro que a gente está num ambiente que está mais sujeito à volatilidade e tudo mais, mas acho que dentro de parâmetros ainda bastante saudáveis, né, que a gente vê. Então, tem oportunidade, sim, de investimento e a gente continua a ver, sobretudo, na economia americana, né, como apresentando uma certa assimetria nessa dinâmica, né? Perfeito. E acho que nesse ponto, a gente falou, obviamente, muito da pauta tarifária, que é a pauta, de certa forma, que está dominando mais as análises de mercado, que trazem, principalmente do lado de risco, de volatilidade, um ponto mais de atenção, mas o governo também ele tem algumas pautas que favorecem muito o setor privado americano, que em algum momento desce para os ativos, né? Seja redução de spread de crédito, ou manutenção de um spread de crédito no patamar controlado, ou de valorização ou construção de um cenário micro mais confortável para as empresas de grande porte, como de tecnologia, ou até de médio e pequeno porte, né? E que no final do dia vão se transmitir por um otimismo ainda grande com, né, o dinamismo da economia americana e, por consequência, com o mercado americano. Acho que tem uma agenda que ainda vai ser discutida, de novo, já comentei rapidamente corte de imposto, a desregulamentação, alguma coisa já foi apresentada, mas a expectativa de mais, e é um governo que está tentando, de alguma certa forma, ainda que atabalhoada, meio que fortalecer a indústria doméstica, né? Reindustrializar ou, enfim, transformar, né, até na frase do Trump, além da voz, numa superpotência de manufatura. Provavelmente nunca vai conseguir chegar a ser o que a China é hoje, né, por uma questão de custo e de escala, mas tentar refortalecer essa economia. E dentre de certa forma, os cavalos que estão aí correndo,
toda essa tese de AI, né, que tem infinitos desdobramentos econômicos, né, de produtividade, enfim, que para o futuro vão ser muito importantes, que agora o governo pegou isso como uma bandeira de Estado, né, não é só uma discussão de mercado, de portfólio management, etc., é uma bandeira de Estado, de incentivo. É uma tese que aqui também já foi falado bastante em outros episódios, ela tenderia a continuar se fortalecendo daqui para frente, tá? Então, vai ser mais volátil, porque essa é a forma como o Trump ele negocia, ele faz a gestão da economia e da política americana, mas num ambiente que parece sólido para aguentar essa volatilidade, com fundamentos sólidos, né? Não só em 25, mas parece um fundamento sólido um pouco mais recorrente daqui para frente. E até, pegando gancho, não, só um parênteses para o que você falou da inteligência artificial, né, esse setor, nessa tese que está muito forte lá, é muito evidente, isso o investidor que está aqui no Brasil não encontra, né, oportunidade de investimentos aqui no Brasil, por isso que é importante aí a gente fala da diversificação global e investir lá fora. É outro tipo de risco, né, acho que diversificar as temáticas do portfólio, seja geográficas ou, né, realmente temáticas, nesse ambiente. Sim, vamos ter um episódio aí para falar especialmente sobre isso. Então, de Brasil, acho que um ponto de atenção é a próxima reunião do Copom, em março, dado que a alta de 100 bases já está contratada, mas a comunicação não, né? E isso acho que pode dizer bastante sobre o ciclo de juros para o Brasil ao longo do ano, né? E tendo um pouco mais a cara do Galípolo na comunicação. E em abril desse ano tem a LDO, né, que o governo tem que mandar o orçamento de 26 para o Congresso, e talvez ali também já pode ter um sentimento de o quanto o governo quer usar do fiscal nesse ambiente que está se aproximando das eleições de 2026. Então, eu acho que março e abril são 2 meses bastante importantes para a política monetária e fiscal e que vai derivar as estratégias de investimento aqui no onshore. Perfeito. Gente, é sempre uma aula estar com vocês individualmente, agora vocês juntos aqui. Eu fiquei muito feliz e honrada de estar aqui conduzindo esse episódio com vocês três. São pessoas que eu admiro muito como economistas, eu como economista, né? Então, foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Valeu, muito obrigada. Carol, valeu, pessoal. Pessoal, obrigado. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG.